profeta que nos dissesse: esse é o caminho, é aquele caminho. É interessante porque eu tenho estado muito com o presidente Lula nos últimos dias e me impressiona como ele também está nessa perscrutando. O Lula tem hora de muitas certezas e quando ele não tem certezas ele fica muito na escuta. E eu tenho sentido quanto ele está na escuta, que demonstra que de fato o mar não anda para peixe e nós estamos vivendo uma crise de profundidade grande, nenhuma surpresa para nós, mas que é bom a gente tomar cuidado e, portanto, auscultar, sentir, ouvir o povo, estar perto do povo, para encontrarmos, como eu tentei dizer já, os caminhos. Eu acho que é evidente que um dos fatores que nos deixa preocupados nesse momento é que nós temos não apenas uma crise, mas nós temos uma combinação de crises ou uma crise que envolve diversos fatores, todos eles muito agudos. Nós temos um problema na economia. Como vocês sabem, nós resistimos heroicamente desde 2008 à crise internacional, tomamos medidas que foram fundamentais no contrafluxo, anticíclicas, para manter o nosso crescimento com distribuição de renda. Fomos bem-sucedidos se comparados aos países mais desenvolvidos e mesmo em relação aos países latino-americanos, mas chegou um momento em que a continuidade dessa crise internacional, ao lado de fatores internos, e até eu diria alguns equívocos que nós atualmente cometemos, somos humanos, nós chegamos a um momento muito difícil, em que a escalada progressiva de sucesso, em que a ascensão social que dava o tom na vida dos brasileiros, começa a sofrer um processo de curto-circuito. A esperança de um progresso quase sem fim, sobretudo dos setores excluídos, da chamada nova classe média, não gosto muito desse termo, mas enfim, daqueles que ascenderam e conseguiram chegar ao consumo razoável, começa a sofrer problemas. Os níveis de emprego ainda continuam, graças a Deus, bastante altos, mas há sinais claros da crise da indústria e das dificuldades que nós teremos de crescimento neste ano. Portanto, nós não podemos, de maneira alguma, ignorar, tanto ignoramos, que a presidenta Dilma determinou, através do ministro da Fazenda e do Planejamento, um processo de cortes bastante profundo e tomando medidas que, de alguma forma, impactam, inclusive, na sua governabilidade social. Portanto, há, de fato, entre as pessoas um certo sentimento de que aquele sonho que nós vivemos durante 6, 7 anos começa a ter problemas, começa a refluir, e há um mal-estar evidentemente depois vou falar um pouco disso, super potencializado por uma imprensa que defende interesses bastante concretos e particulares e criando, portanto, um clima de negatividade no país. Quem lê, sobretudo as colunas econômicas, tem sempre a impressão que o país não chega ao final do mês. Tem sempre a impressão que nós vamos quebrar. Assim como tinha a impressão em janeiro e fevereiro de que nós temos uma gravíssima crise de energia elétrica. Eu desafiei a imprensa de fora agora que nós contássemos as horas e as linhas e as páginas que foram gastas para prever, para criar um terrorismo em cima de, mais uma vez, no início de ano, de uma crise de energia elétrica que, na prática, de novo, mais uma vez, não se verificou. Mas esse capítulo à parte, eu quero dizer que não podemos negar que há um certo desencanto popular com a economia e, concretamente, nós somos, de fato, obrigados a tomar medidas recessivas, medidas de corte, visando, naturalmente, uma retomada do crescimento até o final do ano. Essa é a expectativa. Qual é o problema? O problema é que essa crise econômica e o desencanto que ela traz vem acompanhada, aí começa a conjunção de fatores, por uma crise política muito profunda. Eu vou o tempo todo aqui ser muito franco e claro com vocês, porque eu não vim fazer nenhuma pregação,
eu vim fazer uma reflexão entre companheiros e companheiras, então não vou dourar nenhuma pílula. É evidente que é uma crise de governabilidade parlamentar. O governo foi derrotado na eleição para a mesa da Câmara. O partido que dá sustento, o partido a que pertence a presidente da República, não tem representação na mesa. Isso é uma questão inédita para nós, pelo menos nos últimos 12 anos. Somos, de alguma forma, estamos nos comportando de alguma forma dentro da Câmara como se fôssemos minoria, dado a conflagração que houve nesse início de ano. E a relação com o PMDB tem sofrido, que é o principal partido da nossa base aliada, mais do que da base aliada, ele co-governa conosco, que tem um vice-presidente. A relação segue, como vocês estão percebendo, bastante tumultuada. Isso tem trazido, naturalmente, uma insegurança, uma inconstância e um permanente gerar de tensões e crises que, combinado com o fator econômico, só faz agravar a situação. Mas, para além disso, nós temos uma outra crise, que é a crise de valores, a crise ética. Todo o processo em torno da Lava Jato, desencadeado por denúncias feitas a partir da Polícia Federal, a partir do Ministério Público, portanto, o país tendo as suas instituições funcionando na sua plenitude, como nunca nós tivemos antes na história desse país. A crise, no entanto, ela ganha contornos para além da questão ética, também convergindo para a questão política, na medida em que você tem o envolvimento de parlamentares, envolvimento de partidos políticos, além dos funcionários da Petrobras e das empresas. Nós sabemos que a crise em torno da Petrobras, da Operação Lava Jato, ela é fundamentalmente o desbaratamento de aquilo que é uma tradição no país, que são as empresas se acertando antes das licitações, formando os seus cartéis de preços e distribuição de obras e avançando ainda mais, corrompendo funcionários da própria empresa interessada, no caso da Petrobras. E a contribuição de campanha, a maldita contribuição empresarial de campanha, fonte fundamental de corrupção, por isso o nosso combate, coroando esse processo. No entanto, o que nós temos visto é que o próprio governo, que tomou a iniciativa de dar sustentação à Polícia Federal, que em nenhum momento tentou fugir desse processo, paga o preço como se fôssemos os inventores do processo de corrupção. E somos taxados permanentemente de ladrões. Bem, o que ocorre na prática é que a convergência desses três aspectos, da economia, da política e esse fator ético, tem ganho um caráter de combustão, um caráter explosivo muito grande, e que, aí quero entrar no outro fator fundamental, tem ganho, através dos meios de comunicação, um cenário de crise que tenta desestabilizar o governo e as instituições. Eu penso que, depois eu quero falar um pouco das nossas falhas, mas eu penso que se nós não nos dedicarmos a aprofundar o papel que a mídia passou a exercer no país, não apenas como principal partido de oposição, mas como representantes de interesses internacionais do país, representantes de interesses que querem desestabilizar a democracia, se nós não aprofundarmos isso, nós nunca chegaremos à solução dessa crise. Efetivamente, quem ouviu nos últimos 15 dias os principais meios de comunicação pode ter entendido o papel que os meios de comunicação tiveram na mobilização do dia 15, a mobilização que ocorreu ontem no país. Nós sabemos que as mobilizações devem ser encaradas por nós como naturais. Logo, nós que nascemos fazendo mobilizações e que entendemos que as mobilizações são fundamentais para o país. Portanto, não há nenhum problema. Não há nenhum problema das pessoas irem às ruas e se mobilizar.
Nós encaramos as mobilizações de 2013 com muita naturalidade. A presidenta dialogou com os manifestantes. Nós tomamos medidas a partir da pressão legítima das ruas, portanto não se trata disso. O que se trata é do brutal processo que os meios de comunicação fizeram para provocar, para concitar, para ampliar, inclusive nos números, as pessoas que iam às ruas e tentar, através disso, criar um clima de desestabilização, concitando para o impeachment, para o fora Dilma, para o fora PT e assim por diante. Eu vou voltar a esse tema, mas eu quero deixar registrado esse aspecto, que um dos problemas nossos é nunca termos entendido o papel que os meios de comunicação passaram a exercer no país, que foi muito além, ou muito aquém, eu diria, do tratamento democrático da informação, mas para se tornar verdadeiros partidos, representando interesses claros do capitalismo internacional. Voltarei depois ao tema. Eu acho que, nesse momento, não convém nós subestimarmos o que está em jogo. Não devemos cair num desespero, e muito menos numa visão apocalíptica de que estamos a um passo de um golpe, a um passo de um processo de um impasse político, mas, ao mesmo tempo, eu convido a todos a não subestimarmos o que está em jogo. Quando, na Copa do Mundo, a presidenta Dilma foi alvo daquele xingamento de baixo calão, vergonhoso, nós já começávamos a perceber que nós estávamos nas relações políticas dentro da nossa sociedade passando o Rubicão. Nós estávamos indo além de um limite muito perigoso do respeito, indo além da luta